Amém, glória a Deus, aleluia, louvado seja Jesus. Eu, apóstolo José Vieira, estou aqui diante da presença do Senhor. Eu vim aqui trazer uma palavra aos nossos queridos irmãos no YouTube, né? Juntamente com o nosso irmão, meu irmão Diogo, profeta, homem de Deus. E eu tinha, irmão Diogo, eu estava preparando para mim gravar uma palavra no YouTube para falar com nossos irmãos. E eu senti no coração desde ontem para trazer essa palavra. E no final do culto, né? O culto, nossa live, eu quero trazer uma palavra para o nosso irmão. E eu estou muito preocupado com o que está acontecendo diante da nação terra, irmão Diogo. Por quê? Porque nós estamos vendo tanta conversa, tanta coisa dessa doença, dessa praga que está aí na terra, né? E eu quero, através desta palavra, eu quero trazer os nossos irmãos que estão aí do outro lado ouvindo essa palavra, para que nós possamos entender algo melhor da parte de Deus e também da parte do homem, das autoridades terrenas. E que virou uma bagunça que ninguém sabe mais o que fazer, ninguém sabe mais em quem pode confiar. E só me restou a palavra de Deus para nós confiar. Antes de tudo, nós passar na palavra, eu quero falar para os nossos irmãos, né, para que inscreva no nosso canal, né, dá aí o seu joinha, inscreva no nosso canal, que é a Igreja Apostólica Emanuel, AP José Vieira, Igreja Apostólica Emanuel, AP José Vieira. Esteja conosco escrevendo no nosso canal, que vai ser bênção na sua vida, qual nós estamos ali com a igreja no Rio Grande do Norte, Goiânia, Aparecida, né? E nós estamos aqui direto do nosso humilde santuário, né? Aqui na Aparecida de Goiânia. E eu quero gravar esse vídeo, né, para mandar para os nossos irmãos do YouTube. Então não se esqueça de dar a sua pincelada lá, escreva e esteja conosco. Mas, irmãos, eu quero dizer aos nossos irmãos algo que me chamou a atenção. Uma pessoa diz, uma não várias, mas necessariamente uma pessoa ontem me disse que esse vírus que está na terra, irmão Diogo, não foi Deus que lançou esse vírus, diz que foi o diabo que lançou. Eu fiquei indignado quando eu vi aquilo. E são pessoas leigas na Bíblia que conhecem a palavra de Deus e falar uma coisa dessa. Eu fiquei assim, meu Deus, a que ponto nós chegamos? Que não foi Deus, foi o diabo. Aí eu imaginei, o diabo, ele pode fazer um vírus desse e lançar na terra? Ele tem poder para isso? Lá no inferno tem trevas, doenças malditas. Mas tudo que é construído primeiro pela mão de Deus. Encontramos na Bíblia, em várias palavras, várias versões na Bíblia, que no final dos tempos tudo isso há de acontecer. E tem acontecido. E eu peguei disso. Eu queria que ele me provasse se realmente for o diabo, porque no meu conhecimento bíblico não tem nada de diabo, tem muito a ver com a ira de Deus na terra, lançando isso sobre o homem. E eu achei na Bíblia, inclusive, uma palavra que eu até mencionei outro dia na live que eu tinha pregado, que está em 2 Crônica. 2 Crônica, algo que me chamou a atenção. 2 Crônica, capítulo 7, versículo 13, que o Senhor diz, 2 Crônica, capítulo 7, versículo 13, eu quero que os irmãos aí entenda conosco. Olha o que Deus já estava dizendo há anos e anos que ia acontecer, porque o Deus de ontem é o Deus da agora e o Deus da manhã. Então o nosso Deus, ele prevê tudo. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Olha o que o Senhor disse, irmãos. Como que Deus, ele já tinha avisado que ia fazer tudo isso diante das nossas vidas. Ele fala assim, ó, se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra,
ou se enviar a peste, olha aí, é uma peste que foi lançada na terra. Esse vírus está como uma peste que abrangiu toda a terra e que está espalhando em todos os lugares e ceifando os vidas. Olha o que o Senhor disse: enviar a peste entre o meu povo. Irmão Diogo, aonde está o povo de Deus? Está na nação, está na terra. Então quem é que foi que lançou isso? Essa peste? Foi Deus. Da mesma forma que Deus lançou sobre o povo lá no Egito, está aí na terra, está aí. Então, se nós ver a Bíblia, nós possamos ir também no livro de Mateus, lá onde fica o princípio das dores, onde o Senhor disse, né, no capítulo 24, no versículo 15 em diante, o Senhor está dizendo aí as grandes tribulações, e nós estamos passando por uma grande tribulação. Quer dizer, nós estamos começando. A nação terra não está nem ainda preparado para essa tribulação. Quer dizer, uma das primeiras, já aconteceu algumas tribulações, né? Entre os mares, no Japão mesmo, né? Já aconteceu muitos, alguns terremotos, alguns vulcões. Então, nós estamos no início do princípio das dores, e nós estamos no início das tribulações. O Brasil, o homem na terra, está tão desapreparado, que não tem, que já foi divulgado que o povo está carcerado, está armazenado dentro das suas casas, que não tem nem 3 semanas, acho que 2 semanas, me parece 2. Que as pessoas já estão passando necessidade, as pessoas já estão aí passando, tem gente já passando fome, gente falando para mim já está passando fome. As pessoas estão tão desapreparadas que não estão aguentando 2, 3 semanas. Você vê, uma pequena praga, peste que Deus lançou sobre a terra para dizer para o homem que ele é Deus e que ele está mostrando a cara dele para que o homem volte, aceita ele. Isso é um aviso de Deus e um aviso para que o filho, o rei dos reis, está voltando, e o povo já não está aguentando, João. Já não está aguentando. O povo já está aí dilacerado e já está querendo destruir o nosso presidente, já está falando um punhado de coisa, que tudo culpa é o presidente. Então, no início da tribulação, no Mateus 24, a vinda do Senhor Jesus, o que me chama a atenção, já está dizendo, justamente lá no Crônica, de anos e anos atrás, que Deus lançou essa palavra lá, e está se consumando aqui no princípio das dores. Ele está dizendo: a grande tribulação, quando pois virde a abominável, a desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, que quem entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar casa alguma coisa, né? Então, peraí, isso ainda vai acontecer, mas essa praga que foi lançada na terra, esse vírus, é o início, e as pessoas já estão totalmente defasado, dilacerado, não está aguentando nem isso aí. Mas o que me chama mais atenção no versículo 21, Mateus 24, 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aquele dia sido abreviado, ninguém será salvo, mas por causa do escolhido, tais dias serão abreviados. Olha só. Por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Inclusive me chama a atenção para os homens, mulheres da terra, aqueles que pregavam a palavra, aqueles que faziam a obra, aqueles que evangelizavam, aqueles que pregavam nas igrejas, que oravam, subia os montes, fazia sacrifício, né? Muitos falam penitência, que afastaram e que sumiram. Olha, Jesus está voltando para te buscar. Ele está falando aqui, ó.
né? Por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Deus está abreviando, está aí o sinal de Deus, abreviando a tua vinda para buscar. Se você estiver fora dos conceitos de Deus, trata de voltar, porque Jesus não está voltando, Jesus está chegando. Então abra o olho, meu querido, abra o olho. Mas o que mais me chama a atenção, então está aí a vinda do Senhor Jesus, a chegada do Senhor Jesus, é praticamente a porta, e as pessoas estão se brincando, as pessoas estão se preocupando com o alimento, com o dinheiro, e as pessoas não estão se preocupando em tacar o joelho no chão, orar, clamar a Deus, voltar para Jesus, converter a tua família através do evangelho, da palavra. É interessante que tudo isso acontece, né? O próprio Deus, o próprio, né, nosso Senhor, ele lança, né, a peste para chamar o povo dele. Ele quer alertar o povo dele. Ele quer que o povo dele se achegue a ele. O povo dele não está se chegando a ele. É verdade. Aí ele vê que o povo dele está dormindo. O que ele faz? Ele lança a peste. Aí sabe o que o homem faz? Sabe o que nós estamos fazendo? Aí nós estamos nos apoiando na política. Isso não vai salvar ninguém. É verdade, né? As autoridades, que não vai salvar ninguém, né? A caridade não vai salvar ninguém. Olha só, o apóstolo ele leu aqui, né? É lá em 2 Crônicas 7, capítulo 13. Mas se você ler o 14, Deus ele dá a solução para tudo isso que está acontecendo. E é simples. Se humilhar. É simples a solução, é simples. Não é político, tá? Não precisa correr atrás aí de Bolsonaro, de qualquer prefeito, governador. Eles não estão nem aí pra gente não. Eles estão interessados, né, em arrecadar. Eles não estão preocupados, eles estão interessados em arrecadar. Eles estão bem em suas casas, estão ricos, né? Enquanto isso, o povo está aí, ó, perecendo. Está perecendo. Mas a palavra de Deus ela diz também que o povo ele perece por falta de conhecimento. E o que Deus fala? Ó, ele fala o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, Deus, é diante de Deus, Jesus, é prostrar o seu joelho dentro da sua casa, Jesus, junto com a sua família, para clamar ao Senhor, se humilhar na presença de Deus. Não é se humilhar para o político, não é se humilhar para as autoridades, não é se humilhar para vizinho ou para alguém que é rico. Não, isso aí não salva não, irmão. É se humilhar para o Senhor e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tá na hora de voltar. Tá na hora de voltar. Tá na hora de você voltar. Tá na hora. Se você lê nos jornais, se você lê, estão aí investindo milhões aí, estão investindo milhões para desenvolver a vacina para a cura para essa peste. Mas pelo que eu estava vendo, ainda vai demorar a começar a testar. Só que o Senhor ele fala que ele ouvirá e sarará a terra. Não precisa de vacina. Não, e mais. E o que está acontecendo? E mais, o que está acontecendo? Essa semana, eu fui dormir até bem tarde, esperar o horário das 3 horas da manhã para me orar. Eu fui assistir uma programação, não me lembro lá o nome daquele cientista. Porque até agora, até tais momentos, nós estamos olhando os canais de televisão e as internet, e nós estamos vendo as pessoas falar que o povo está passando por isso, que a epidemia, quantos morreu, quantos foi infectado, quantos está lá na zona de risco, e o que o Brasil pode pagar, quem tem dinheiro, quem tem necessidade, as pessoas estão alojadas nas tuas casas sem poder sair. Então, nós estamos vendo somente isso. E eu fui ver um cientista, biólogo, né? Teólogo, não é teólogo, não é biólogo. Fui ver um biólogo numa televisão, num canal de televisão, que me parece que é de Minas Gerais, Belo Horizonte. E o homem entende tudo, nós temos que entender essas pessoas. Nós não temos que estar olhando político,
Eu vou mostrar para você, igreja, para você que é cristão, você que crê em Deus, você que é católico, você que quer denominação, qualquer denominação, mas que crê em Deus. Eu vou provar para você que você não deve firmar nem presidente, nem deputado e nem de governador. Eu estou pondo na minha cara aqui, expor na minha cara, não tenho medo de dizer. Sabe por quê? Porque virou uma bagunça, virou um desrespeito. Porque outro dia, semana passada, o presidente da República, ele disse para que abrisse todos os comércios, porque senão ia ser uma epidemia geral financeira. Não. Aí ele vai e vira e fala na televisão que morrer vai morrer mesmo. E como vai? Se morresse para Cristo Jesus, né? Que vai morrer mesmo, tem que abrir as portas, porque o dinheiro, o tesouro, não sei o que, blá 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 blá. Aí vem logo de cara quem? O governador do meu estado, de Goiás, Ronaldo Caiado. E entrou com oposto, né? E que não quis abrir e pôs uma lei que ninguém poderia abrir os comércios. E as igrejas fechadas. De repente vem o governador de São Paulo, com a oposição também, de repente vem o governador do Rio de Janeiro, e por aí em diante, outros estados que eu não sei. E virou um desrespeito. E nós, eu particularmente, eu votei no Bolsonaro. Eu ajudei a colocar ele lá. E eu tenho que ajudar a manter ele lá. Enquanto ele estava lá tentando para consertar o país, de tanta roubaceira, estádios que construíram, o Brasil, lugares que nem time da primeira divisão tem, fizeram estádio, está lá, para mim só pode estar abandonado. Gastou fortuna. E o Bolsonaro entrou com a missão de colocar o país no caminho, aceitou Jesus, os cristãos, os evangélicos, votou e colocou o Bolsonaro lá. Então lembra, nós temos que apoiar, nós temos que lutar pelo nosso presidente, seja lá amanhã ou depois, ou quem ele for, mas nós temos que honrar e cobrar a atitude do nosso presidente. Ele é a maior autoridade máxima na terra, abaixo de Jesus Cristo, é o nosso presidente. E os nossos governadores entrou com a rebeldia e não aceitando a ordem do presidente. Olha, se realmente ele mandar abrir a epidemia se alastrar, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu não posso porque a epidemia é perigoso, isso vai pegar em mim, vai matar meu pai, minha mãe, vai morrer todo mundo. Ei, irmão, preste atenção, nós temos que preparar para dias piores. A Bíblia diz que Deus, se ele pode cessar, né? Se eu cessar o céu, né? Abrir a janela do céu, se nós orar e se humilhar. E já imagina se Jesus voltar e te pegar você fora da casa de Deus, tu vai para o inferno. Então nós não temos que dar credibilidade para esse vírus, não. Mas se eu for para a rua, se eu for para a igreja, se eu for trabalhar, vai acontecer. Ei, nós temos a responsabilidade, a ordem está diante de Deus. Mas o presidente deu a ordem, nós temos que acatar. Nós temos que acatar. Então, o governador, ele não tem desse negócio. Nós temos, mas o governador, se eu for para a rua, se eu for trabalhar, o governador vai fechar, vai mandar prender isso aqui. Olha, tudo bem, ele pode mandar prender, nós temos que respeitar. Então, qual é a segunda opção que nós temos que fazer? Não tem outra opção. Nós temos que orar, igreja. Nós temos que orar na tua casa, igual no nosso ministério, todos os dias, 19 horas, 19h30, estamos de joelho dobrado, a igreja, todos nós, e convido todos a estar orando para o país e para o nosso presidente. Porque a Bíblia diz que toda autoridade é instituída por Deus e nós temos que obedecer. Então virou uma pouca vergonha, a nação terra, a nação homem, ser humano, virou um desrespeito. Uma autoridade abaixo não respeita a autoridade acima mais. Então, quem que nós vamos obedecer? Quem que nós vamos respeitar? Tem que respeitar todo mundo no nome de Jesus. Agora, como é que nós vamos respeitar? Eu não estou gravando esse vídeo para levar os irmãos, as pessoas a desrespeitar as autoridades terrenas. Não estou. Não pega por esse lado. Eu estou levando os irmãos a entender que entre eles mesmo, entre legislatismo, né? Entre presidente e entre governador dos estados,
estão tendo um desrespeito às próprias autoridades. Se eles mesmos estão desrespeitando, e nós somos mais desrespeitados ainda. Se o presidente está lutando para fazer o melhor, ele está dando a ordem, chamando uma responsabilidade para ele. Se os prefeitos, inclusive o nosso governador do estado de Goiás, ele é médico, ele sabe da evidência, tudo bem, nós respeitamos ele como autoridade. Mas se ele está desrespeitando a autoridade máxima, então preste atenção, irmão. Abra a tua Bíblia. Se você está aí lá no livro de Romanos capítulo 13. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou crer no presidente, na ordem dele, ou vou crer na ordem dos governadores? E que tem muitas pessoas que vai ver no YouTube essa palavra no governador do seu estado. Não estou falando para que você não crê nele, estou falando para que, só quero falar para você que não crê em atitude de homens. As autoridades da terra está corrompida, porque se a autoridade toda é instituída por Deus, então por que uma autoridade não obedece a uma autoridade acima? Então está declarado sobre toda a nação terra, está aí a esquerda se disputando, querendo derrubar a autoridade máxima, que é o presidente. É hora de somar. E a Bíblia diz que era reino contra reino, né, diante da terra. Está acontecendo, igreja, abre os olhos, Jesus está chegando bem pertinho. É reino contra reino. O que é reino contra reino? É estado contra Brasil. Estado do Rio de Janeiro contra o presidente, estado de São Paulo contra o estado de Goiás contra o presidente, e por aí sucessivamente. Então está se cumprindo a palavra de Deus. O Senhor disse, era reino contra reino. Então está aí os sinais verídicos, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a partir do momento que um governador ele não acata uma ordem de um presidente, reino contra reino. Então eu quero te falar, como que nós vamos obedecer essa autoridade? Uma autoridade corrompida, uma autoridade que foi lançada por Deus, está acima de nós, mas corrompida. Não temos mais que confiar no homem. Não tem como confiar no homem. Está aí Romanos, livro de Romanos capítulo 3, do obediência às autoridades. Olha aí, irmão Diogo. Todo homem está sujeito à autoridade superior, né? Porque não há autoridade que não procede de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. O governador, ele é instituído por Deus. O presidente, o deputado, a polícia, o juiz, tudo é autoridade. Então preste atenção. A Bíblia diz que no final do tempo muitos escandalizaram o nome. Então a gente pega essa palavra, Diogo, nós só vê o seguinte: o pastor escandalizou a igreja, o pastor prostituiu, o pastor roubou, o pastor fez isso, o pastor fez aquilo, o pastor... Só olhamos para a autoridade espiritual, não olhamos para a autoridade terrena que está corrompida e que está uma demanda de poder. E você sabia que Jesus Cristo foi crucificado na cruz do Calvário por causa de demanda de poder? Porque o rei Herodes achava que ele era o Todo-Poderoso, que não poderia ter um rei acima dele. Crucificaram Jesus. O rei Herodes deu a sentença. Qual foi o final de Herodes? Morreu comido de bicho. Qual está sendo o findar das autoridades terrenas? Também para ser comido de bicho. Por quê? Porque as autoridades estão querendo ser mais autoridade do que a própria autoridade. Está uma demanda dentro das autoridades. Está pessoas que foi autoridade formando o cujo esquerda para destruir a autoridade central. Então, o nosso presidente da república, ele só tem quem? Ele só tem os eleitores. Porque está se corrompido a esquerda e as outras autoridades, desrespeitando reino contra reino. Então, a autoridade instituída por Deus. Então, meu amigo, minha amiga, em quem nós vamos confiar, Deus? A autoridade instituída por Deus.
toda autoridade instituída por Deus. Aí ele diz, ó, e as autoridades que existem foram por ele instituída. A autoridade que foi instituída por Deus, governador, presidente e por aí em diante, um desrespeitando a ordem do outro. Então, amigo e minha amiga, então eu vou obedecer, temos que obedecer, porque a autoridade está acima de nós. Se nós não obedecer, então significa que nós estamos acabados. Mas temos que obedecer o quê? A Deus. É momento de nós buscar a Deus, é momento de nós buscar a palavra de Deus, dobrar o joelho e simplesmente só crer na autoridade celestial. Os cristãos, aqueles que apoiou o nosso governador, o nosso presidente, então, mas se eu não obedecer, o que eu farei? Obedece a Jesus Cristo. Obedece a Jesus Cristo. E diante da autoridade da terra, não estou querendo aqui colocar ninguém contra ninguém. Temos que obedecer a nossa autoridade máxima. Que é? O presidente da República. Temos que, olha o versículo 2, que ele diz, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então essas pessoas que estão indo contra o seu próprio presidente, estão levando a condenação a si próprio. Então tá aí, igreja, não devemos aceitar essa epidemia, nós não devemos aceitar essa bagunça de desrespeito. Você não sabe para onde vai, se vai para a direita ou vai para a esquerda. Eu quero ir para cima. Então eu prefiro obedecer a palavra de Deus, obedecer Jesus Cristo, que vai vir como um ladrão. E ele diz que depois de toda essa epidemia, ele vai resplandecer diante da atmosfera terra e tudo vai cair do firmamento. Então eu quero te falar para você, meu amigo e minha amiga, você está preparado para receber uma estrela na cabeça? Senão você vai morrer. E aí? Você vai ficar firmado no vírus? Você vai ficar firmado realmente diante dessa epidemia política que está? Crê em Jesus Cristo. O que nós temos que fazer, Diogo? Não é crer no Senhor? Crer no Senhor e buscar, como diz a palavra, né? Nós lemos agora há pouco. E a única autoridade que não tem mancha, que não tem pecado, que não tem falha, é Jesus Cristo. Então, amado, querido irmão, aonde você estiver aqui, você ouvir essa palavra, crer no Senhor Jesus, dobra o teu joelho, chama teu vizinho, seja lá qual religião. Não é momento de saber que religião que é momento de nós orar, é momento de nós arrepender, é momento de nós levantar as mãos para o alto e clamar a Jesus. É só Ele que pode cessar essa praga da terra, é só Ele que pode cessar, só Ele. Então, não crê em homem e nem autoridade terrena, porque está tudo poluído, tudo em falha, tudo em desobediência. Está desobedecendo até a própria palavra de Deus. Até a própria palavra de Deus. Está se condenando a si próprio. Não te condena como os políticos. Estão pensando só mesmo em financeira. Não está preocupado com a salvação. E eu estava vendo realmente aquele do cientista, e ele falando que não tem noção e não tem nenhuma noção de quando vai conseguir a vacina para matar esse vírus. Então nós temos que olhar para político, para governador? Não, nós temos que ver aonde está a cura, e o homem até agora não conseguiu nada. Então o único que nós possamos buscar a cura é a cura da alma, a cura diante do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é médico dos médicos, Ele é médico das autoridades, Ele é a autoridade máxima, Ele é a autoridade máxima, Ele está acima do presidente, acima do governador, acima de toda ordenança terrena. Então, clama, taca o joelho no chão e busca Jesus.
porque dias piores está por vir e vai acontecer muito mais do que já aconteceu e está acontecendo. Prepara, querida, prepara a tua fé, guarda a tua fé. Vamos orar, vamos subir aos montes, vamos jejuar, vamos clamar a Deus, porque não tem hora para acabar esse vírus diante da terra, porque os governantes, eles não é médico, eles não sabem como vai resolver esse problema. Amém? Amém. Amém, irmão? Amém. Então eu quero orar, vamos orar para que Deus possa abençoar o nosso presidente, para que tome decisões corretas. Amém, Pai? Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu coloco aqui, Deus, diante da Tua presença, Pai, todo homem, toda a nossa autoridade, os nossos governantes, diante da Tua presença. Pai, no nome de Jesus, Pai, repreende, Pai, essa disenção, ó Deus, dos políticos. Repreende, Deus, Pai, toda essa falta de respeito, ó Deus, com as lideranças altíssimas, com as lideranças maiores. Ó Deus, é o mais pequeno que vem obedecer o maior. E que o Senhor, Deus, vem colocar a tua mão, Pai, sobre o nosso presidente, para que possa abençoar, ó Deus, o teu povo e tomar, ó Deus, decisões corretas, ó Deus, e que o Senhor, Deus, possa, Pai, abrandar o coração, ó Deus, dos demais, ó Deus, para que não venha, Deus, continuar, Pai, essa guerra entre homem, entre político, Deus, e que o Senhor venha colocar uma disenção mediante a esquerda, Senhor, para que eles possam, Pai, se decepcionar, ó Deus, e deixar, meu Deus, o Senhor, ó Deus, trabalhar mediante aquele que dá espaço para que o Senhor, Deus, coloque a terra no eixo, na posição que nós necessita, para que o teu povo, Deus, não venha passar por situações adversas, por causa do homem, por causa da autoridade, ó Deus, que está se corrompendo. Jesus, o Senhor é o caminho e a verdade, e ninguém vai ao Pai a não ser por você. Aceita Jesus, e fica aqui essa palavra ao teu coração. Que Jesus abençoe e que Deus tenha misericórdia de toda essa terra, no nome de Jesus. Amém? Amém. Fica na paz do Senhor.